namoro hoje em dia anda muito diferente dos tempos das nossas avós, todo mundo comenta. Décadas e décadas atrás, para namorar uma menina era preciso ter o consentimento dos pais. E ainda assim, só se saía com ela acompanhado pelos irmãos da jovem. Os rituais acabaram e no lugar dele vieram os contratos. Sim, contrato de namoro. Um documento polêmico que vai ser explicado pra gente pelo advogado Jorge Jamil, especializado em direito de família. Doutor Jorge, boa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui conosco hoje. Pois não, prazer. Doutor Jorge, contrato de namoro. Explica pra gente o que é isso. Isso é novidade, né? Sim, isso é uma novidade, Raquel, que vem a partir do Código Civil de 2002. É como se fosse um efeito colateral da união estável, da regulamentação da união estável. Como ficou muito mais fácil ser reconhecida essa união estável e consequentemente, os bens começaram a se comunicar, o bem de um virou o bem do casal, hoje em dia, os namorados que querem ficar realmente só com o namoro, estabeleceram um contrato. Eles estão estabelecendo contratos para que aquele namoro não se torne uma união estável sem eles saberem. Pois é, mas aí é até estranho falar isso, porque normalmente a gente tem ideia na cabeça que o contrato, que o namoro é aquele tempo para avaliar, para levar a um relacionamento mais sério, a um casamento, uma coisa assim. Então as pessoas já têm que saber cientes que não querem isso. Sim, exato. Porque as regras, a partir do Código de 2002, não ficaram claras. Existem alguns indícios da união estável. Ou seja, alguns como coabitação, tempo de relacionamento, grau de comprometimento, a intenção em se formar uma família. Isso tudo são indícios que os operadores de direito interpretam em conjunto para estabelecer, não, isso não é um namoro, já se transformou em uma união estável. Mas para o juiz deve ser difícil provar isso, não, doutor? Sim, é muito difícil. Então, esse é um dos motivos do casal que quer ficar, por enquanto, só namorando, deixar claro no contrato que, olha, só estamos namorando, nossa intenção agora não é criarmos uma família em comum. Isso vai ser num futuro próximo. Por enquanto, nós só queremos ficar namorando e os bens de cada qual ficam preservados. Mas isso já foi regulamentado por lei? Não, na verdade, como não há nenhum impedimento legal para esses contratos, não precisa haver uma regulamentação. Esses contratos são reconhecidos, você pode fazer livremente, levá-los a cartório, que, vamos dizer assim, eles têm validade. Contudo, se mesmo fazendo um contrato você viver em comunhão estável, esse contrato perde a validade. Ou seja, não basta elaborar um contrato, tem que cumprir as cláusulas do contrato. Ou seja, só para ficar mais claro, para a gente dar um exemplo a todo mundo que está em casa nos assistindo entender. Sim. Se a pessoa praticamente dorme com o namorado em casa 5 noites por semana, aí já é união estável. Ou não? Como que diferencia isso? Pois é difícil. Tem que levar em consideração o todo da questão, sabe, Raquel? Então, por exemplo, se coabita, se tem um dever ali de lealdade, de fidelidade, se o grupo familiar ou de sociedade em torno reconhece como casal, se eles têm intenção em formar uma família, vamos dizer assim, são vários pequenos indícios que mostram que sim, o casal está em união estável. Mas muito namorado pode pensar assim, eu confio nele ou eu confio nela, não preciso disso. Tem algum caso específico, o senhor que está ali lidando com isso no escritório diariamente, recomenda? Sim, o que é que eu vejo? É que os casais não gostam de conversar de assuntos polêmicos. Exatamente. Então, eles ficam conversando de outras coisas que não coisas sérias, como o patrimônio de cada qual, sobre o que eles querem exatamente ali para o futuro. E isso vai criar uma lide posterior, se eles não deixarem muito claros o que é que eles estão vivendo, qual é a relação em relação ao patrimônio, um está trabalhando para conquistar para o casal ou para cada um por si. Então, o interessante é que se eles acham que estão em união estável, reconheçam isso e façam um contrato de relacionamento. Reconheçam a união estável e, a partir daquele momento, criem um contrato de relacionamento, colocando regras para a união estável. E essas regras têm validade? Sim, tem validade. Porque se você não disser nada, o regime de bens é o regime da comunhão parcial. Ou seja, se estão em união estável, todos os bens adquiridos no decorrer daquele relacionamento vão ser divididos entre os dois. Agora, se eu coloco, estou em união estável e quero estabelecer regras, que é o famoso contrato de relacionamento, essas regras têm validade e você pode pactuar tudo, inclusive de que meus bens não vão ser os da minha companheira, né, que está em união estável comigo. Tem várias regras, eu posso usar o sobrenome da mulher e a mulher usar o meu. Ou seja, você
não precisa necessariamente estar em comunhão parcial de bens, estando em união estável. Quando eu te perguntei infidelidade, porque eu fico até pensando assim, tem namoro que dura 10 anos, hoje em dia tem casamento que dura 6 meses. Sim, sim. Então, por isso é muito importante buscar um profissional para saber o que eu estou vivendo perante a justiça, o que eu estou vivendo hoje. E quais regras eu posso colocar nesse relacionamento. Eu posso estabelecer o regime de bens, o regime do meu nome, o que eu posso fazer em relação a isso? E a lei é muito aberta, então você pode fazer várias coisas. Acho que era mais fácil no tempo das nossas avós. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Doutor, Raquel, muito obrigada pela entrevista. Por Uma nada. ótima noite para o senhor. Boa noite, Raquel. Muito obrigado. O Notícias de Minas termina aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.